para quem já está farto de me ver aqui todos os dias a apresentar as percentagens e as caras dos candidatos, tenho uma ótima notícia. Hoje é o último dia, mas isto foi no último dia mesmo. Foi na sexta-feira antes das eleições. Vejam aqui quais são os números destas sondagens falsas, porque isto não é sondagem nenhuma, isto é um truque qualquer, um inquérito, podem chamar o que quiserem, menos sondagem, porque a sondagem tem que ter uma amostra significativa, senão não é sondagem, e não é com 200 pessoas por dia, sejam elas quais forem, escolhidas da maneira que quiserem, que se consegue uma amostra significativa num país com 10 milhões de habitantes. Portanto, não venha ao primeiro mentígrafo dizer-me e desmentir-me que isto não é verdade. Uma sondagem não pode ter uma amostra de 200 pessoas. Nunca na vida. Eles vão dizer, mas tem 800, porque saem 200, entram 200, é sempre 800. Não, mas eu nem sei se são as mesmas. Nós não sabemos quem são. Uma sondagem é feita de uma vez só. Não há cá tracking polls, nem manipolls, como eu lhe chamo. Isto é manipulação das pessoas. Ora, vamos então ouvir e vejam e pasmem os números que estes tipos davam para o PS e para o Chega no último dia da campanha eleitoral, ou seja, a um dia das eleições. Hoje é o último dia, mas aviso já, vamos acabar, mas vamos acabar em grande, vamos até distribuir deputados por todos os partidos. Vamos lá começar. Primeiro, vamos começar com a linha do tempo. Estamos há vários dias a fazer esta sondagem diária. Estes são os resultados que fomos... Cá está, mentira, não é uma sondagem, a amostra não é representativa. Apurar. No primeiro dia, 34,8 para a AD, 28,1 para o PS, 15,2 para o Chega. Depois estes três partidos, que são as três forças políticas principais nestas eleições, davam ao PS 13% acima do Chega. 13% ficaram empatados. Isto é o último dia, meus caros. Isto é tal sondagem cientificamente correta, com uma margem de erro de não sei quantos, 0,0%. Tudo treta. Davam o PS 13% acima do Chega. E o Chega vai ultrapassar o PS. Esta evolução. O que é que reparamos? Reparamos que aqui na AD e o PS este intervalo, umas vezes mais para cima ou mais para baixo, não mexe muito, é mais ou menos constante. Vemos que a linha do PS vai descendo um bocadinho mais e vemos também outra coisa. Vemos que o Chega começou com os 15, sobretudo nesta reta final da campanha. Meus caros, isso é o que eles fazem sempre, leiam o que está aqui. Eles baixam o Chega ao início para desanimar os simpatizantes e depois, nos últimos dias, como eles próprios sabem que aqueles números estão muito abaixo dos reais, começam a subir o Chega. Geralmente é nos 2 dias últimos. Começam a subir para ficar mais aproximado, mesmo assim bastante longe, como vamos ver, bastante longe dos números reais. Mas eles vão subindo só nos últimos dias para que não fique a parecer tão mal. Foi acelerando e está aqui já a colar-se mais ao PS. Portanto, eu diria que aquilo que mais se destaca é talvez esta subida do Chega. Cá está, eu expliquei isso para não parecer tão mal nos últimos dias. Manipulação total. Números provam isso mesmo. Vamos ver com as caras dos candidatos para percebermos exatamente qual é o valor que cada um deles tem neste último dia de sondagem diária. No último dia de sondagem diária. Meus caros, reparem, no último dia, vejam as percentagens do PS e do Chega. 33,2 para a AD, 25,6 para o Partido Socialista, 19,2 para o Chega. Isto no último dia, meus caros, sexta-feira à noite, davam 25,6 para o PS e 19,2. E afinal de contas o PS empatou com o Chega e agora vai ultrapassá-lo com cerca de 23%. Ver isto com os intervalos, porque é bom termos presente que a nossa sondagem dá um resultado médio de 33,2, mas o resultado que prevemos através dessa sondagem para a AD está entre os 29,9 e os 36,5. Para o PS, 22,5, 28,7. Para o Chega, 16,4, 22%. E tiveram o mesmo resultado, mas o mais giro é que a extrema esquerda, portanto o mínimo resultado que eles davam para o PS foi o que realmente se verificou. E o máximo resultado que davam para o Chega nem chegou lá, é superior ainda. Portanto, o resultado que o Chega teve nem sequer está enquadrado entre os limites mínimos e máximos. Ou seja, puseram o PS muito acima do que realmente ele estava e do que valia, e puseram o Chega muito abaixo do que realmente valia. Isto chama-se manipulação mesmo.
Vamos ver agora como é que as coisas estão com os outros partidos. 5,8 para a Iniciativa Liberal, 5,1 para o Livre. Iniciativa Liberal e Livre levados ao colinho, vejam bem, os outros até estão mais ou menos, mas a Iniciativa Liberal e o Livre levados ao colinho, e quando for a distribuição vocês vão se rir. 3 para a CDU, 2,2 para o Bloco. Mais uma vez, vamos ver aqui os intervalos: 4,274, 3,6, 6,6, 1,8, 4,2, 1,2, 3,2, ou seja, os partidos podem ter, de acordo com esta sondagem, algures entre estes números. Só que não. E o Will, a Iniciativa Liberal, ia para 7,4. Vejam bem se isto tem alguma coisa a ver. O próprio Livre ia para 6,6. Nada disto se verificou nem por perto, nem por sombras. Os outros dois, menos mal. Vamos ao PAN, que se mantém no final desta sondagem diária com 1,3, acima de 1%, mas para já, através desta sondagem diária, nós fomos revisitar todos os resultados desde o princípio para fazer aqui uma distribuição de deputados por cada uma destas forças políticas. E olhem para lá, tem o PS entre 61 e 82, e recordo que teve 58. Portanto, mesmo o mínimo que ali está é superior àquilo que o PS teve. Portanto, levado ao colinho, mas à altura da Torre Eiffel. E depois temos o Chega entre 33 e 53, e o Chega teve 58. E agora vai ter, com mais 2, 60. Mas pronto, mas para já teve 58. Portanto, mesmo o máximo que este Pancrácio das Pevides atribuía ao Chega ficou muito abaixo daquilo que o Chega teve. Se acham que isto é ciência, meus caros, isto não é uma ciência, isto é uma taberna no máximo. Ciência é que isto não é. A AD conquistará entre 76 e 97 deputados, o PS entre 61 e 82 e o Chega entre 33 e 53. Mas vamos fazer aqui um exercício arriscado, mas que nos dará talvez uma ideia mais realista daquilo que pode vir a acontecer. Realista? Isto é tudo manipulado, isto é tudo falso. Qual imagem realista? A imagem realista era se tu estivesse calado, se não abrisses a boca. Isso é que era realismo. Isto que está aqui é ilusão. No domingo, que é, estes são os intervalos, qual é que é o valor provável? O valor provável. Vejam o valor provável do PS e do Chega. Apurado pela Pitagórica. Para a AD, 88 deputados, ou seja, mais 8 do que tem atualmente. Para o Partido Socialista, 71 deputados é o cenário mais provável neste momento, ou seja, perderem 7 deputados face ao que têm atualmente. Recordo que o PS teve 58, davam-lhe 71, e o Chega, eles davam-lhe 43, estão a ver? Davam ao PS mais 28 deputados do que ao Chega. Meus caros, parem aqui um minuto para pensar. Estas comarcas, não posso dizer estas comarcas, não posso dizer, dava ao PS 71 deputados no último dia das sondagens possíveis, no último dia à boca das urnas praticamente, hein? O último dia à noite, sexta-feira, davam ao PS 71 e davam ao Chega 43, ou seja, davam ao PS mais 28 deputados do que ao Chega. E acabaram por ter os mesmos, e o Chega vai ultrapassar em 2. Acham que isto é alguma coisa respeitável? Acham que isto é ciência? Acham que isto é rigor? Acham que as pessoas que fazem isto percebem alguma coisa do assunto? Claro que não podem perceber, mas por uma simples razão. É porque a amostra está toda infectada. A amostra de 200 pessoas não pode ser, não é significativa. É uma amostra pequena demais. Portanto, deu este resultado completamente, enfim, ultrapassado, completamente desatualizado, um resultado que não tem rigor nenhum, como podia dar ao contrário. Tanto fazia, porque se não tem uma amostra significativa, os resultados dessa amostra são aleatórios. É o que calhar. E neste caso calhou assim. Podia ser, bem, não calhou bem assim, porque eles também conseguem dar um jeitinho para subir o PS e baixar o Chega. Mas já nem vamos por aí. Vamos imaginar que eles até nem fizeram isso. Claro que fizeram. O que aconteceu foi que uma amostra tão pequena dá um resultado que não tem nada a ver com o rigor científico que eles se arrogam ter, e não tem nenhum. Exatamente o mesmo número que perde o Chega. 43 deputados é o valor que entendemos como o provável para o Chega. Vamos ver agora novamente. 43 o valor provável, tivemos 58. Os outros partidos. 11 a 17 deputados para a Iniciativa Liberal, uma subida, 5 a 11. 11 a 17, amigos, para a Iniciativa Liberal.
11-17. Sabem quanto é que teve? Iniciativa Liberal teve mais um do que tinha. Tinha 8, ganhou 1, ficou com 9. Ficou com 9. Olhem bem esta bandidagem, diz que a Iniciativa Liberal ia ter de 11-17. 11 era o mínimo. Teve 9. E o LIVRE ia ter de 5-11. Aqui acertaram, mas por pouco. 11. Acertaram, mas por pouco. O LIVRE teve 6. A Iniciativa Liberal sempre beneficiada. Afinal, só ganhou 1 e ficou com 9. E aqui diziam de 11-17. Ficou com 9. 11 para o LIVRE, também uma subida considerável, 2-5 para a CDU e 1-4 deputados para o Bloco de Esquerda. Qual é o número mais provável para cada um destes partidos? Vamos ver, 13 deputados para o Iniciativa Liberal, 7 deputados para o LIVRE, 3 para a CDU e aqui uma surpresa, apenas 1 deputado para o Bloco de Esquerda, é aquilo que diz a nossa sondagem da Pitagórica. Só, para já não é sondagem, só acertaram nos últimos 2. O primeiro davam-lhe 13, teve 8. Estava a dar quase o dobro. Se aqui numa primeira forma, quando lhe davam 17, bom, 17 era quase o dobro de 9. O dobro de 9 seria 18. Portanto, davam-lhe 17 e ele só teve 9. Aqui fizeram a média, dá 13. Mesmo assim, 13, ele só teve 9. Deram-lhe 4 a mais. O LIVRE davam-lhe 7, deram-lhe 1 a mais. Pronto, isso aí não é grande erro. E quanto à CDU e ao BE, até acabaram por acertar. O resultado mais provável, mas apesar de tudo, ainda é um deputado, porque se olharmos para o que acontece com Inês Sousa Real do PAN, pode ter entre 0 e 2 deputados, mas a nossa sondagem diz que o valor mais provável para Inês Sousa Real e para o PAN é que desapareça do Parlamento. Tu é que devias ter desaparecido. Não acertam, chefe, não acertam. Quer dizer, acertam quando os partidos são pequenitos. Estamos a falar de mais um, menos um, isso é normal. Agora, darem 13, 17 à Iniciativa Liberal, quando acabou por ter apenas mais um, iam subir para o dobro, porque eles tinham 8. A Iniciativa Liberal tinha 8. Se eu tivesse 17, era mais do dobro, não é? Não, mas só subiu 1. Como é que lhe dão 17? Como é que dão uma diferença de 20 e tal no último dia entre o PS e o Chega? 20 e tal de diferença, quando afinal ficaram empatados e o Chega até vai ultrapassar. Durante 4 dias, dias 12, 13, 14 e 15 de maio, a Pitagórica recolheu para a TVI, para a CNN Portugal, para a TSF e para o JN. Aqui está aquilo que eu vos digo, sondagens, entre aspas, falsas, com amostras de 200 inquiridos, é para rir. Qualquer pessoa que perceba o mínimo de estatística se farta de rir disto. De 202 a 203 entrevistas diárias para fazer esta amostra de 810 entrevistas. Este comentário é meu. Estes analfabetos tinham que ser presos. Estou a brincar, obviamente. A confiança é de 95,5%, a margem de erro é de mais ou menos 3,5%. Eles dizem isto à balda, eles não têm nenhum algoritmo, nenhuma demonstração desta margem de erro ou dos intervalos de confiança. Eles dizem isto porque querem. Espetam com estes números para o ar, isto tinha que ser demonstrado, há fórmulas internacionais que calculam isso, eles não mostram nada, eles dizem o que quiserem, tem 0,5, tem 0,3, tem 0,5, eles fazem o que querem, eles dizem o que querem, o povo também não vai verificar, não há ninguém que se preocupe com isto, e portanto, pronto, eles tinham que demonstrar como é que chegaram a esta margem de erro e como é que chegaram a este intervalo de confiança, e não explicam nada. Realmente as sondagens falsas do Pascácio das Pevides, que nunca é confrontado com as suas mentiras e manipulações, mas foi aqui. Vamos ficar também por aqui com este vídeo, depois a seguir farei ainda outro com mais algumas notícias, já está muito longo com 40 e tal minutos. Um grande abraço, meus caros, um grande abraço a todos e até logo, se Deus quiser.